O batismo católico. Verdade, tradição e graça. Uma resposta às dúvidas comuns. A questão central. O batismo dos católicos não é válido. Esta e outras afirmações questionam uma prática fundamental da fé, passada de geração em geração desde os apóstolos. Onde estão as provas bíblicas para estas acusações? Vamos analisar as Escrituras e a tradição para encontrar a verdade. Mito 1. O batismo só é válido por imersão total. A principal alegação é que a palavra grega baptizare significa exclusivamente imergir e que Jesus, por ter sido batizado no Rio Jordão, foi necessariamente batizado por imersão. A verdade, baptizare significa lavar ou molhar. Biblistas documentam que baptizare é usado em várias passagens para significar lavar ou molhar mãos, dedos e pés. Prova bíblica-chave. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, São Paulo diz que os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eles passaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Êxodo capítulo 14. A pergunta decisiva: quem realmente foi imerso? Os soldados egípcios, que pereceram. A verdade, os evangelhos não especificam o método do batismo de Jesus. A Bíblia não descreve como a água foi aplicada no batismo de Cristo. Antigas representações artísticas e tradições da igreja primitiva mostram João Batista derramando água sobre a cabeça de Jesus. Conclusão essencial: o modo de aplicar a água não tem importância fundamental. O que vale é a fé em Deus e a obediência. Como os apóstolos batizavam. Evidências do livro dos Atos. O eunuco, Atos capítulo 8 versículos 36 a 38. Batizado por Filipe em uma fonte no deserto, um local onde a imersão total seria improvável. Saulo Paulo, Atos capítulo 9 versículos 18 e 19. Batizado levantando-se dentro de uma casa em Damasco. Não havia tempo ou estrutura para imersão. O carcereiro, Atos capítulo 16 versículo 33. Batizado com toda a sua família naquela hora da noite, dentro de um cárcere romano, onde certamente não havia piscinas. Mito 2. Apenas adultos que professam a fé podem ser batizados. A objeção afirma que o batismo requer uma escolha livre e consciente, e uma fé adulta. Consequentemente, o batismo de crianças seria inválido. A verdade, os apóstolos batizavam casas inteiras. A Bíblia registra múltiplos batismos de famílias inteiras, que na cultura da época certamente incluíam crianças. Lídia, Atos capítulo 16 versículo 15, recebeu o batismo com todos os de sua casa. O carcereiro, Atos capítulo 16 versículo 33, foi batizado ele e toda a sua família. Estéfanas, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 16, batizei a família de Estéfanas. Quem não renascer da água e do Espírito. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Jesus não impõe um limite de idade para entrar no reino de Deus. Para os primeiros cristãos, esta regra universal se aplicava a todos, inclusive às crianças. A tradição confirma: a Igreja não inventou esta prática, ela a recebeu diretamente dos apóstolos. A voz da Igreja primitiva. Testemunhas dos primeiros séculos. Santo Ireneu, 140 a 204 depois de Cristo. Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo de Deus: os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Orígenes, 185 a 255 depois de Cristo. A Igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo também aos recém-nascidos. São Cipriano, 258 depois de Cristo. Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. A lógica da aliança de Deus, da circuncisão ao batismo. Antiga aliança. Sinal: circuncisão. Requisito: aplicado a meninos no 8º dia de vida, por ordem de Deus. Fé adulta: não era exigida. Nova e eterna aliança. Sinal: o batismo, que substitui a circuncisão. Lógica: se Deus não exigiu fé adulta para o sinal da antiga aliança,
Porque exigiria para o sinal da nova e mais perfeita aliança. A fidelidade da Igreja Católica. Por todas estas razões, bíblicas, históricas e teológicas, a Igreja afirma com segurança a validade do batismo para crianças e por infusão. Não se trata de uma invenção, mas da fiel observância da doutrina e prática recebida dos apóstolos, que os cristãos dos primeiros séculos conheciam e observavam zelosamente. O que realmente importa, mais do que a água, a graça. No batismo, o que tem mais valor não é a quantidade de água ou a idade da pessoa. O essencial é a fé em Deus, a obediência à sua Igreja e o dom da graça que nos torna filhos de Deus e membros do corpo de Cristo. Aprofunde seu conhecimento. Leia Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1213 a 1284. Consulte Código de Direito Canônico, Cânon 849 a 878. Converse. Fale com seu pároco. Participe. Envolva-se na pastoral do batismo de sua comunidade. Rede Santificai-vos. Tamo junto até o céu.